E hoje é 1º de abril, dia da mentira, mas a reflexão que eu venho fazer aqui com vocês, ela é muito séria. Nada de mentira, tá, gente? Bem, diante aí da nossa quarentena, dos vários dias que não só estamos em casa, mas também que a gente tem acompanhado, assim, no mundo inteiro a evolução do coronavírus, eu acho que a gente já pode fazer uma pequena análise, assim, mais séria, né? Sendo que a primeira delas é a gente pensar que o vírus realmente, ele é um vírus que partiu ali, veio da China mesmo, ele foi importado da China, né? Que o primeiro caso da doença aconteceu na cidade de Wuhan, e tem uma história até muito complicadinha, assim, que dizem que o pesquisador que descobriu o vírus, ele alertou todas as pessoas que trabalhavam com ele e ele acabou tendo que pedir desculpas, como se ele tivesse errado. Ele alertou e a China escondeu do resto do mundo. E talvez continue escondendo, gente, continue escondendo. Porque a China tem uma população de mais de 1 bilhão e 300 mil pessoas. A China é um país que não é democrático, completamente fechado, que tem uma economia fechada, uma mão de obra barata, né? Mas ela é assim, muito diferente do Brasil. Lá o governo manda e as pessoas obedecem, cegamente, né? E não sei se cegamente, estou falando cegamente, mas talvez porque não tem escolha mesmo, que é obedecer, o verbo lá deve ser obedecer, né? Você não deve ter outra alternativa, tá ok? E aí o que está acontecendo no momento atual? O primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, ele tem anunciado aí há uns 2, 3 dias, ele vem batendo bastante que a China precisa pagar pelo fato dela não ter alertado o mundo da gravidade que era o corona, da letalidade, gravidade, periculosidade desse vírus. Inclusive, ele até lembra muito, assim, a mim, o filme Guerra dos Mundos com Tom Cruise. Por quê? No filme, os alienígenas invadem a Terra e eles dominam completamente, assim, a ideia que a gente tem é que ninguém vai sair vivo ali dessa dominação alienígena. Só que no final, os alienígenas vão um a um caindo mortos. Por quê? Por uma bactéria. Eles não tinham a imunidade, eles não tinham como desenvolver a imunidade. E o contato com a bactéria fez com que eles adoecessem e fossem morrendo um a um. Então lembra bem, então nós estamos vivendo aí o Guerra dos Mundos 2, né? Ao invés de alienígenas, nós temos um vírus que se espalhou rapidamente, contagiou o mundo assim de uma forma muito rápida e que vem aí ceifando vidas, trazendo muita preocupação, muita coisa negativa, né? Então a primeira coisa é a gente pensar que nessa questão do vírus ser chinês, e a gente não tem como a gente acreditar nos dados que a China vem passando. Então a gente tem aí o primeiro-ministro inglês bravo com a China, falando que a China tem que pagar pela desinformação que ela trouxe ao mundo. E os Estados Unidos também já receberam, né, lá na Casa Branca, chegou um dossiê acerca da doença, né, na China especificamente, e que mostra que os dados não são verdadeiros, que não morreram apenas 3 mil pessoas, que o contágio fala-se em 47 vezes esses valores que foram divulgados aí pela China, porque todos os dados vieram do governo chinês, né? Então é um problema assim bem sério, porque aí já tem uma politicagem aí, uma meia teoria da conspiração, que diz que foram os americanos que levaram para a China o vírus por meio dos jogos militares que aconteceu em outubro do ano passado. Mas essas teorias da conspiração, quem acompanha sabe que a maioria é só teoria mesmo, né?
não tem assim um fundo de realidade, não tem nem como você saber, né? Então a gente tem esses fatores aí nesse momento, né? Essa preocupação muito grande pelo avanço da doença, então a gente tem aí um vírus que realmente veio da China, a gente tem aí um sistema de saúde colapsado no mundo inteiro. No primeiro mundo, aí a gente pensa, no Brasil, SUS. Gente, no mundo inteiro, sistemas que são referência, né? Então nós temos aí os Estados Unidos e Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, todos com sistemas colapsados que não dão conta pela rapidez, pela velocidade de como as coisas estão acontecendo. E é justamente por isso que muitas pessoas estão morrendo, né? Porque hoje a gente já tem, por exemplo, né? A gente já sabe que existe um tratamento, digamos assim, para as pessoas que estão em estados mais graves, né? Que junto com que inclusive foi liberado aqui no Brasil, que é o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina juntos, né? Essa conjunção desses dois remédios, né? Tem assim trazido curas realmente assim da doença de pessoas que estão lá na UTI e etc. Então assim, uma coisa muito boa que aqui no Brasil está liberado para ter essa, para se usar, né? Inclusive foi criado um laboratório, né? Que está sendo, se não me engano, mantido pelo Exército para poder fabricar, né, esse remédio de uma forma mais rápida. Então é isso. Então nós temos aí assim um momento assim que a gente não sabe o que é verdade, o que não é. A gente está bem naquela coisa ali, a gente não sabe se a gente está no mundo dos vivos, no mundo dos espectros, se a gente está no mundo real, no mundo fictício, porque assim é tudo muito complicado, né? E justamente por isso não é hora da gente ficar reproduzindo coisas que a gente recebe, que a gente não sabe da veracidade, das fontes, lembrando que a manipulação, ela acontece de diversas formas. Ela acontece pela descontextualização, ela acontece pelo excesso de informação ruim, ela acontece pela fake news. Então, assim, são diversas as formas que existem de se manipular a população. Então, não vamos nos deixar levar por tanta desinformação. Então, vamos ficar mais tranquilos aí, nos preparando aí para o momento da gente voltar e, quem sabe, torcer para que esse vírus ele não se adapte bem ao Brasil, porque nós já estamos aí próximos aí de entrar nós estamos no outono, né? E já antevendo, né, o inverno, mas assim, tá bem quente e a gente torcer para que o vírus realmente tenha essa coisa de não se dar bem aí com o nosso clima, né, que é um clima bem quente. Então vamos torcer para que isso seja uma realidade, ok? Então a reflexão hoje é essa, no dia 1º de abril, hein, tá? Mas, infelizmente, eu gostaria de dizer para vocês, hoje é 1º de abril, esse vírus, ele acabou de ser extinto no mundo inteiro, mas infelizmente não é a nossa realidade do momento, ok? Gente, eu sou Consolação Rezende, do Sua Saúde. Para quem está me vendo pelo YouTube, pelo canal lá do YouTube, dá lá o seu joinha lá, entendeu? Se inscreva. É importante, gente, é muito importante. A gente está começando, mas o canal ele está só no início. Depois vão vir muitas coisas quando a gente realmente voltar ativa. Nós teremos entrevistas, teremos coberturas, muita coisa bacana para vocês acompanhar outras pessoas. Vocês vão ver outros rostos que não o meu, outras opiniões, que vai ser uma coisa bem dinâmica, tá bom? Então, até o próximo vídeo.